Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros, você está no Jeff Podcast, agora com um grande patrocínio da Vacinar, que vem cuidando de Manaus. Cobertura vacinal de sarampo. O que é tal da cobertura vacinal? Como a Rosa falou, a cobertura vacinal não é um número de achismo mágico, cabalístico. Não é. Existe ali um estudo estatístico epidemiológico do que eu preciso atingir de pessoas vacinadas para proteger aquele que não pode se vacinar. Meninas, hoje o time é de peso, né? Obrigada. Time de peso, mas por favor, eu não já por fiquei causa... um pouco preocupada aqui, né? Por Olha, favor. de peso, mas por favor, de peso só das âncoras que a gente tem aqui. Hoje a gente vai falar sobre imunização, conquistas e desafios. É importante falar que esse podcast é o número 49, é o primeiro agora de dezembro, e agradecer muito a presença de vocês duas, que eu sei que, cara, para bater a agenda, a Rossi, a Amanda já vem me enrolando, oh meu Deus, grandes, longos anos. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então vamos lá dar o nome às nossas convidadas. Amanda Alecrim, ela é médica, diretora clínica da Vacinar e representante regional, aqui da Amazônia, da ISBIM. Seja bem-vinda, graças a Deus, né? Uma hora vinha. Obrigada, Jeff. Muito obrigada. Uma hora saiu. Uma hora. Mas não é por falta de vontade, não. É porque os dias são muito corridos. Imunização dá um trabalho, não dá? Nem me fale. E, do outro lado, Rossi Pinheiro, pediatra, neonatologista, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria e professora, que foi a nossa professora, né? Não, quando ela tinha uns 18, né? O problema é que ela entrou muito jovem. Ela entrou muito jovem na faculdade. Muito jovem. Professora de Saúde da Criança da Universidade Federal do Amazonas, Rossi, professora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e realmente a gente precisa se ajustar às agendas para poder se encontrar. Na verdade, a gente se encontra muito no mundo virtual, mas sim, presencial é meio difícil. Eu diria que semanalmente. Semanalmente. Nos falamos, quase que diariamente, certas épocas. Dependendo da época do que estiver rodando. Dependendo do surto atual. Quase que diariamente. Mesmo, assim, socorro. Mas eu acho que assim, eu não podia começar esse podcast primeiro agradecendo a Amanda. Além da presença, o Jeff Podcast, como eu tô falando, a gente já tá no 49, já vai pro 50. Então, 50 vezes eu sentei, trouxe pessoas. E assim, o que eu fico mais feliz é porque eu trouxe amigos. E eu vou aprendendo, porque assim, quando a gente se subespecializa, você acaba que só sabe da sua área. E você perde. Tudo isso que vocês vão trazer aqui para mim tem muita coisa nova. Eu só sei pontualmente por causa dos meus filhos, que foram para vacinar, que tiveram com você. E, Amanda, assim, agradecer do sonho que foi do Jeff Podcast, de você ter a vacinar junto com a gente, que é uma coisa assim que a gente conversou antes sobre isso, que eu acho que a gente só amigos mesmo, para acreditar no outro, para estar aqui e para dizer, poxa, a gente vai estar junto com você. Muito obrigado, eu sei da responsabilidade que você tem na Vacinar. Eu sei do sonho que você teve lá atrás da Vacinar e eu só tenho que te agradecer de estar no meu podcast para falar sobre isso e do patrocínio que você tem com a gente. Eu que agradeço, na verdade, né? Eu e meu sócio, que está sentadinho ali no backstage. Eu consegui trazer ele! Conseguiu. E assim, você sabe que nós ficamos um pouco bem dentro da Vacinar, nós vivemos o dia a dia da Vacinar, eu principalmente estou lá diariamente, né? Minha filha mais velha, que já passou dos 18 anos. E agradeço, porque quando a gente começou a acompanhar o Jeff Podcast, a gente via que o Jefferson, o Jeff, que a gente conhece de tanto tempo, conseguiu trazer assuntos, como a gente vai tratar hoje de imunização, que às vezes é um bicho-papão, até para colegas médicos. Porque, como você disse, não é da área, não é a subespecialidade dele. E a gente precisa desmistificar isso. A gente precisa voltar a ter aquela crença de que fui lá na tia Rossi e ela disse que meu filhinho precisa tomar essas vacinas. Eu tô indo hoje fazer a vacinação. Não começar a ficar com caramiola, de medo disso, daquilo. Ai, meu Deus, tô com medo do evento adverso. Tô com medo da... Não, a gente precisa voltar a chegar perto desse pai, perto dessa mãe.
que hoje é mais jovem, que vive uma outra época, e nada melhor do que o seu podcast para a gente tratar com muita clareza, muita seriedade, muita ética e de uma forma leve. Não é, acho que assim, a responsabilidade da Vacinac que ela teve quando entrou no Amazonas foi muito de assim, eu sei a sua preocupação, a sua responsabilidade, desde você ter o local correto, da forma correta para colocar a vacina, desde a turma, que eu sei o seu RH, é o mais caro que existe, porque as pessoas elas estão atualizadas, e o carinho, a humanização, a forma que os meus filhos foram tratados todas as vezes que eles estiveram lá. Eu sei que é um sonho grande e que a gente vai construindo de passo a passo. É como você falou, eu via você dentro da Vacinar e as pessoas conhecem o nome, mas elas não conhecem qual é a base, qual é o alicerce, de onde vocês conseguiram construir tudo isso. Então, parabéns pelo trabalho Obrigada. e vamos tocar aqui Vamos direitinho, que tem muita coisa. Se a gente passar de 1 hora, pessoal, fica aí, não perde, porque tem muita coisa. Meninas, eu acho que o mais importante para a gente começar, eu queria perguntar... Tia Rosa, é maravilhoso, né? Mas vamos lá. Calendário vacinal. Quando a gente, toda vez que a gente vê as vacinas, a gente tem à disposição na pública, a gente tem à disposição de algumas vacinas que tem na privada, tem vacinas que só tem na privada e não tem na pública. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse calendário vacinal, já que você... Por que essa distinção? É importante a gente lembrar que quando a gente fala de vacina, a gente fala de prevenção, né? Então, a vacina, a gente não usa vacina para tratar a doença, porque a gente quer que as crianças não fiquem doentes. Nós queremos que todas as crianças tenham acesso a todas as vacinas que existem no mundo, né? Então, assim, há um investimento muito alto em termos de qualificação de pessoal na área técnica. Toda vez que uma vacina é liberada, ela passa por vários testes. Nós temos um Programa Nacional de Imunização no Brasil reconhecido mundialmente. Então, é importante que a população saiba disso, que não existe nenhum grau de risco quando a gente fala assim, vamos fazer essa vacina. Tá? Então, existem vacinas que têm um valor muito maior do que a própria prevalência da doença. Então, se eu ver, assim, sei lá, uma doença que não ocorre muito, e se tiver vacina, esse valor acaba sendo diferenciado. Mas existem aquelas vacinas que, quando existe muita frequência de doença, essa vacina tem que ser disponibilizada mesmo. Então, hoje, o Ministério da Saúde, como todos trabalham em casa com orçamento, precisa ver que doenças que são prioridades para eles estarem trabalhando. Existem calendários diferentes, existe calendário diferente no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo. Eu atendo pacientes do mundo inteiro, então eu já vi o calendário do Japão, é diferente do nosso, então a população precisa estar consciente disso, que existem calendários. Então, aqui no Brasil, nós temos alguns calendários diferentes, como o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai de comum acordo com a Sociedade Brasileira de Imunização. Tá? Então, a gente mais ou menos acompanha esse calendário e o calendário do Ministério da Saúde, que é o que tem acesso nas unidades básicas de saúde. O que eu posso deixar tranquila a população é que praticamente todas as vacinas, 90% das vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. O que a gente precisa conscientizar também é que algumas vacinas têm mais eventos adversos, outras têm menos. E, às vezes, quando a gente fala assim, se tem diferença de uma vacina ou outra, você tem que pensar também em eventos adversos. Tem que pensar em conservação de vacina. Onde é que eu faço a vacina dos meus filhos? Será que lá essas vacinas são bem conservadas? Na unidade básica de saúde existe, sim, uma fiscalização da vigilância. Mas a gente precisa ter essa consciência, porque senão você pode não estar vacinando seu filho. Então, vacinar é prevenir. Em termos de vacina em si, você vai ter algumas vacinas a mais que a gente vai ouvir falar. Então, eu costumo dizer para os pacientes que procuram a tia Rossi, assim, tem uma vacina que não está disponível na unidade básica de saúde,
porque ainda não houve um orçamento para a gente pensar nessa cobertura vacinal. Nossa, eu queria puxar isso daí, até perguntar para a Amanda, que trabalha também, tem que trabalhar com números. Eu lembro muito bem, eu fiz um estágio no Canadá onde a gente tinha trabalhos científicos, e lá a proposição era o seguinte: lá é o SUS é que nem o Brasil, então todo mundo tem que ter acesso. E lá, se você tinha, na minha área, que era de oncologia, se tinha um quimioterápico novo, primeiro eles faziam um estudo. Esse estudo foi italiano. Ele queria saber se a resposta das pessoas, dos cidadãos canadenses, eram iguais ao da Itália. Começava aí. Segundo, saber quanto de impacto ia ter no orçamento anual do Ministério da Saúde. Porque ele falava o seguinte: se exceder ao teto de um valor fixo, vou chutar lá, tá? Vamos dizer, 1 bilhão. Se tiver um gasto mais de 1 bilhão, não entra. Porque eu não vou conseguir segurar tudo isso daí. É mais ou menos isso daí que vem para cá? Exatamente. Como os programas, inclusive, você colocou, são muito parecidos, né? Do Canadá e o do Brasil, é exatamente isso que ocorre aqui no Brasil, como a Rossi falou, a tia Rossi falou, no PNI. Nós temos o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós temos que ter orgulho. Eu tenho um conflito de interesse, que trabalho no privado há 22 anos e sou da SBIM, mas nós não podemos dizer que o PNI só fez uma passagem. Ele faz parte da nossa vida. Se eu não convivi na minha faculdade, não vi polio ou PNI. Primeiro calendário do Brasil só tinham 3 vacinas. Poxa. Que eram justamente as vacinas que assolavam a população naquela época. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala de um calendário público e privado, o que eu estou dizendo que tem diferenças? Eu preciso atingir no público o maior número de pessoas daquela doença que é infecto-contagiosa, para que eu tenha uma população grande prevenida e eu faça ali aquele bolsão de prevenção, aquela barreira de prevenção. Porque, eventualmente, Jeff, nós vamos ter, a Rossi tem pacientes, inclusive, nós temos um paciente em comum de anos atrás, pessoas que não vão poder vacinar. Não é porque a mãe não quer dar a vacina ao filho. Esse bebezinho, a Rossi vai lembrar, ele pegou uma falta da vacina hexavalente acelular e da pentavalente acelular. E ele não podia fazer a vacina pertussis de célula inteira. Você lembra? Nós vacinamos a família inteira com DTPA, que é difteria, tétano e coqueluche. Acelular, para fazer um cocum, fazer ali um casulo ao redor daquela criança. Então, quando eu me vacino, eu estou protegendo quem não pode se vacinar. Então, existem alguns pacientes que realmente não vão poder tomar vacina, então a gente precisa trabalhar com bloqueio daquela área. Então, quando a gente vacina 10 crianças de uma sala de aula, a gente protege, às vezes, uma criança que não podia tomar essa vacina. É uma criança com leucemia, é uma criança que toma alguma medicação que imunodeprime. Ou fez um transplante renal, que não vai poder nunca fazer uma vacina de vírus vivo, né? Isso, que não vai poder fazer uma vacina. Então, a gente tem que pensar em coletivo, porque na hora que eu tomo a vacina, eu estou me protegendo. Se eu não tomar, não é questão de... eu não vou tomar, eu quero pegar essa doença, mas você pega e passa para outras crianças. E o calendário do SUS é justamente a palavra que a Rossi falou, o coletivo. Ele olha o macro, ele olha o todo. No privado, eu olho aquela pessoa que está lá. Individual. É individual. Então, eu vou ter uma vacina pneumocócica 13 valente, né? Diferente do SUS, que é a 10. Porque eu estou olhando o indivíduo. O SUS não tem como colocar a vacina pneumocócica 13, não tinha no momento, eles vão tentando, vão estudando orçamento, para toda a população que ele atende com a 10. É uma vacina muito boa também. Então, assim, se aquele pai, aquela mãe não pode vacinar, não pode pagar, ele faz a 10. E isso não quer dizer que lá na frente, o dia que o orçamento melhorar, ele não vai poder dar 13. Ele pode. A gente pode fazer uma complementação, entendeu, Jeff? E o interessante de vocês falarem, porque assim, eu lembro muito bem dos meus filhos, que os meus filhos eles tomaram vacinas tanto no público quanto no privado. Então, assim, o que estava lá no público que tinha disposição, legal. Algumas coisas pontuais, e aí é que vocês falam, e eu acho que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender que às vezes o custo de uma vacina que é um pouco melhor, às vezes vai estourar um orçamento, mas que é dado aquilo que é o normal de todo mundo. É aquilo que quando você falou que lá atrás a gente só tinha 3 vacinas, é que assim, eu tenho que pensar em saúde pública
eu tenho que pensar o que mais acontece, quais são as doenças que são mais comuns. E eu bloqueio isso daqui. Mas, e a gente pode falar mais tarde, depois, sobre, vamos dizer, HPV, onde você tá pensando em uma outra doença, em uma coisa mais individual, e aí a gente entra no mesmo equilíbrio de a gente entender que E você são pessoas imagina que hoje individualmente. nós temos prevenção para mais de 20 doenças com a Aham. vacina? A Rosa falou bem no início, na abertura, que diferente de um tratamento, a pessoa não enxerga, não palpa a vacina imediatamente. Sim. Quando ela atende uma criança com uma amidalite, prescreve um antibiótico ali 24, consegue ver o 48 horas, a resultado. mãe vê o resultado. Com a vacinação, pai e a mãe estão pagando e eles não vão ver nada mudar. Eles só vão ver, graças a Deus, a criança não adoecer. Então, é algo... não é visível instantaneamente. Eu estou lidando com saúde, saúde, saúde. Só que se hoje nós temos esta segurança de muitos não terem visto pólio, sarampo, é graças a essas vacinas. Nós tivemos aí uma evolução de décadas com a vacinação. Nós ganhamos em educação, nós ganhamos em expectativa de vida, um aumento de 40 anos de expectativa de vida. Com a tríade de vacina, água potável e antibiótico. Não dá para viver sem os três. Nós vivemos num país onde a água potável não é uma realidade continuada. Não é mesmo. Então, nós precisamos contar com o que nós temos, que é a vacina para prevenção. E quando a gente pensa em criança, a gente tem... o que mais a gente se preocupa é do meu filho não ficar doente e não morrer. Né? Então, a vacina, ela dá essa oportunidade da criança não morrer, mesmo que ela tenha doença. O que a gente percebe nos últimos 40 anos, que com a vacina nós diminuímos a mortalidade infantil em 70%. Ou seja, nós chegamos num ponto em que nós estabilizamos, assim, só vai morrer se for a criança que tem alguma malformação congênita, uma criança que tem alguma doença que seja crônica, alguma criança que tem algum fator de risco, foi um prematuro extremo, essa criança tem maior risco de morrer, mas as crianças que recebem a vacina, elas praticamente zeram a probabilidade de morrer pelas principais doenças que acometiam há 40 anos atrás, como diarreia e pneumonia e meningite. O sarampo. O sarampo Eu é um nasci numa época que o exemplo. sarampo matava anualmente 1.460 crianças no Brasil. E lembrando que a mortalidade pelo sarampo ela é alta. Alta, menor Ela é de alta. Quanto menor a criança, maior risco. E a vacina, ela veio ocupar esse espaço que a gente tanto temia. Né? Era da criança pegar o sarampo. Eu cheguei a pegar sarampo. Eu tive também, eu tive porque sarampo. eu nasci antes de 80. Não vamos contar muito, Não vamos porque... contar. Não faz conta não, por favor, vamos pessoal. pular, Mas vamos eu vi pular. sarampo. Eu vi sarampo. Né? Em São Paulo, a gente via muito sarampo. E realmente é de destruir o coração. Você pensar que uma vacina pode prevenir. Olha, uma coisa que é interessante a gente falar sobre individualização, eu lembrei muito bem que no último ano da faculdade, no internato, eu estava passando na pediatria e eu não tinha pego até então a catapora varicela, tá? E eu lembro que eu fui rodar dentro do hospital de infectologia da Fundação Tropical e quando eu cheguei, que eu vi aquilo tudo ali, cheguei para o preceptor e falei assim, professor, eu nunca tive catapora, eu tô com medo. E aí ele falou assim que naquele momento, e aí é que a gente vai ter que entender, ele falou assim, Jefferson, a vacina da catapora, também não vamos voltar no tempo, né? Não precisa falar sobre, mas mais de 20 anos atrás, era muito cara. E ela só estava disponível no hospital realmente para pacientes que eram imunodeprimidos, paciente que era HIV positivo, paciente que tinha alguma outra doença, e não foi me dado a oportunidade. E eu lembro que assim, poxa, eu acho que 30 dias lá, no 30º dia, Foi infectado. Quando eu rodo, que a gente sai lá do Do ciclo modo. do modo que eu chego na Passou o período de cirurgia incubação. de incubação, eu chego todo pintadinho. Sentiu primeiro ali uma gripezinha, um resfriado, Não, daqui e a pior que pouco. assim, primeiro que eu fui expulso, né? Quando as pessoas olharam pra mim e falaram assim, o que que você tá fazendo dentro da enfermaria de pós-operatório? Primeiro vai pra casa. E segundo, eu acho que todo mundo falava que quando você pega a Adulto. varicela adulto, Destrói. é desesperador. A cabeça toda, que a minha vontade, eu juro pra vocês, era ficar embaixo de uma piscina, só com snorkelzinho respirando assim, pra porque aliviar. eu não aguentava. Então, assim, quando a gente vai falar que entra novas vacinas,
Qual o impacto da epidemiologia de uma doença quando você consegue introduzir para grande massa uma nova vacina? Deixa eu te falar, particularmente falando da varicela, a gente sabe que é uma vacina relativamente nova, né? Aham. E o objetivo maior é a gente diminuir, melhorar o desfecho, diminuir as formas graves, E principalmente. ainda ver aí o herpes zoster, porque E aí, você é um candidato para ter herpes zoster no porque futuro, você teve porque você varicela. teve o vírus. Então, a varicela, ela dá uma imunidade boa, né? A doença em si. Então, ainda existia aquela época em que eu estava Põe todo mundo estudando. junto. Põe todo mundo junto para pegar. Não, me botaram, mas eu não pegava. O papai mandava eu ir junto, meus irmãos Pois, pegavam, mas eu ainda não pegava. tinha essa ideia, mas aí você fica exposto ao zoster. Aham. Enfim, a vacina, ela tem esse objetivo de diminuir, de melhorar, né? Diminuir o risco da forma grave, né? Então, as pessoas também acham, não, tomou a vacina, não vai pegar a varicela. Pode ser que pegue, né? Até porque a eficácia não é... Mas é uma eficácia muito boa. E uma coisa interessante é que a vacina, ela tem uma capacidade de bloquear no primeiro contato. E o paciente teve contato com varicela, tá? E aqui vai a dica, né, de pediatria, lá no meu Instagram. Teve um contato com varicela, corre e toma a vacina. E como ela segura? E É como algo segura? assim, que 70, É uma das legal. únicas vacinas que faz bloqueio. 24 horas é sensacional, 48 a gente também fica ali até 72 a gente tem estudo que segura. Interessante vocês falarem isso, porque assim, toda vez eu puxo para o meu lado que os pacientes que têm câncer de orofaringe, que estão ligados a HPV, a gente já tem o P16 lá Isso. positivo, tem estudo comprovando que quando você faz, o paciente está com câncer, começou o tratamento, você faz a vacina, ele tem uma resposta melhor. Já tem estudo comprovando que você tem uma resposta Eu melhor. vou só falar depois da varicela. Não. Então, siga logo na sua varicela, porque eu já vou mudar de assunto. Não mude. O que a gente precisa ter em mente é justamente isso. A gravidade da doença, estando vacinado, não chega. Eu tenho filhos gêmeos que foram prematuros. Comemoramos sempre novembro, porque foram pequenininhos, hoje já passaram de mim. E teve um surto de varicela na escolinha deles. Obviamente com as vacinas em dia. Um fez duas vesículas. É o que a gente chama de varicela frustra. E sabe como eu descobri? Penteando o cabelinho dele. Ele tava molinho, dei um banho. Quando eu... Mãe, olha tudo, né? Tava lá. Uma aqui e uma bem aqui. Sabe que... Ou seja, não ficou igual o Jeff, com a cabeça cheia. Não, e assim, a varicela fazendo pneumonia, convulsão, encefalite. Então é isso que a gente precisa que os pais entendam da vacina. Por mais que tenha ali algo que possa vir a adoecer vacinado, a vacina segura e muito a gravidade. É o que nós mais queremos. E eu queria que vocês, já pra gente passar desse assunto, mas eu acho que é muito importante porque até médico não entende direito. O que é o zoster? Porque eu tive, quando você fala do meu filho, do seu filho, o meu filho teve tudo vacinado, entrou em contato exatamente nessa época que teve, só que ele fez só zoster em face. Ele fez um zoster em face assim, não tem jeito. Aí eu levei pro... Já vou lembrar do nome do japonesinho que era professor da gente na faculdade. Já eu lembro, poxa. E eu levei pra ele. Não, dermato. Ele olhou e ele falou assim, já isso aqui é um zoster. Ihara. Doutor Lucihara. Cara, o doutor Lucihara falou assim, isso é zoster. Vocês podem explicar o que é o zoster? É justamente quando a gente tem varicela e quanto mais intensa essa expressão viral na infecção aguda da varicela, o vírus fica com a gente pro resto da vida. Eu brinco explicando, até na clínica, nas nossas atualizações com as enfermeiras, porque elas têm que saber o que é a doença, não só a prevenção da doença, que ele gruda. O vírus que causa a doença herpes zoster é o vírus da varicela zoster, o mesmo que causa a catapora. Você teve a sua catapora, sua varicela lá na época da faculdade. Jovem, foi intensa, com muita expressão viral. Ele tá lá, Jefferson, nos gânglios, guardadinho, fica lá esperando uma oportunidade. E aí, não se preocupe com o dado. Com a pandemia, os casos de zoster aumentaram 43%. Ou seja, o estresse, a ansiedade, imunodeprime. Né? Nós vimos muitos zoster no paciente imunodeprimido, paciente de câncer,
paciente imunossupressão, o idoso que tem imunossenescência. Sim. Mas hoje, nós vimos hoje, Criança. vimos no seu filho, criança, Sim. que por algum motivo a imunidade baixou Baixou. e o vírus veio. Então, E essa proeminência, ela vem de uma forma assim que você tenta explicar, né? Ou é na face, ou é na costela, e dói. E Muito. dói demais. E aí você vai dizer, ah, tem tratamento? Você tem até medicações antivirais. Você vai diminuir carga viral, mas doença você não consegue tratar. Você diminui carga viral. e nós temos vacina para zoster. Sim. Antes nós só tínhamos uma vacina de vírus atenuado. Então eu não podia usar logo após uma crise, né? Inicialmente 1 ano de intervalo, os pacientes ficavam tendo crise aqui, crise ali, a gente não podia vacinar. E hoje nós temos uma vacina que não tem vírus nenhum. Ela não é nenhuma. A gente brinca que não é nem morta nem inativa. É. Ela é ali uma formulação, é uma super vacina com uma resposta maravilhosa. A indicação de rotina a partir de 50 anos. E para o imunodeprimido, agora lembrar aqui, imunodeprimido não entra só quem faz imunossupressão, seus pacientes de tratamento de câncer, ou o paciente vivendo com HIV/AIDS, né? Acabei de dizer, na pandemia aumentou. A gente pode indicar a partir de 18 anos. O médico pode fazer indicação. Aquele médico que faz ali a rotina de um paciente de 25 anos, né, que faz imunossupressão e que faz quadro de repetição de zoster, ele encaminha e a gente vacina. E só lembrando que, justamente por conta das indicações e da prevalência de doença, essa vacina não está disponível ainda no Sistema Único de É Saúde. justamente isso. Por quê? Porque não é tão comum, como Sim, você sim, falou. Mas sim. quando é com alguém da sua casa, da sua família, seu filho, você disse, "Pô, se eu soubesse que existia essa vacina, eu teria feito." Quando é o seu pai, a sua mãe. Eu já tô pensando que aí o meu filho deixa ele fazer 18, mas eu já vou para os Oyster, porque depois que você Sofre, passa a sofre. gente sofre demais. Vacina você quando você fizer 50. Sim. Ele vai estar Vai perto demorar vai demorar muito muito. ainda. Aí vacina os dois juntos, pai e filho. Assim, uma pergunta que é interessante. A Amanda me falou que ela teve gêmeos dela que os meninos foram prematuros. Existe uma preocupação vacinal diferente para quem é prematuro? Isso. Então, dentro dos calendários vacinais que nós temos hoje vigentes no Brasil, inclusive dentro do Sistema Único de Saúde, existe um calendário para o prematuro. O prematuro foi um bebê que nasceu antes do tempo, antes de 37 semanas. E se ele nasce principalmente antes de 32 semanas, ele não tem imunidade nem que recebeu da mãe dele e nem dele. Então, é uma criança que vai ser muito mais exposta. E ele é visto de forma diferente. Então, a gente começa a vacinar todos os prematuros na maternidade ainda. Se ele fica internado em UTI neonatal, ele recebe as primeiras vacinas na UTI neonatal. Lembrando aqui que a única vacina que a gente espera um pouquinho para fazer para eles é a vacina contra a tuberculose, que é a BCG, mas ele ainda faz no hospital quando ele completa os 2 quilos dele antes dele ir para casa. E aí quando ele começa a ser acompanhado, a gente disponibiliza as outras vacinas para ele também. O ideal é que, como ele é muito pequenininho, ele faça as vacinas que são acelulares, que estão disponíveis hoje no Centro de Regulação de Imunobiológicos Especiais, que é o CRI, que funciona no Hospital Tropical. Então, esses bebês são encaminhados para lá para receber essas vacinas acelulares. Já, Rossi, qual é a diferença da vacina acelular para a vacina de células inteira? Tem menos eventos adversos, né? E a gente tem a mesma eficácia, né? E a gente tem uma segurança maior que esse bebê vai ficar bem depois de fazer a vacina. É uma vacina que tem um valor acima, então não está disponível para todas as crianças, mas para os prematuros ela é garantida no CRI. Além disso, esses prematuros precisam fazer, às vezes, doses extras de vacina, né? Então, o pediatra que atende esses bebês na atenção primária à saúde, na clínica privada... A gente tem que perguntar peso, idade gestacional, histórico. Porque ele vai receber, por exemplo, uma dose a mais da vacina contra o hemófilos influenza, A hepatite B. né, da hepatite B. Ele vai receber uma dose extra. Por quê? Porque foi um bebê que ele não tem o que a gente chama de soroconversão. Ele faz a vacina e às vezes não responde direito, então a gente faz uma dose a mais.
E, além disso, ele precisa ser inserido em todo o contexto. Ou seja, eu tenho, ainda estou em epidemia de sarampo, né? Então, esses bebês precisam tomar o bloqueio do sarampo também no 6º mês. Então, as vacinas desses bebês vão ser conforme a idade cronológica dele. Então, pai e mãe de prematuro sabe quando a gente está falando o que é uma idade cronológica, o que é uma idade corrigida. Então, às vezes fala assim, não, mas ele vai tomar conforme a idade dele que ele nasceu, ou a idade corrigida? Não, ele vai tomar conforme a idade que ele nasceu, idade cronológica. Se ele tem 2 meses, ele toma a mesma vacina das outras crianças de 2 meses. E que felicidade para um pai e mãe de prematuro quando iguala na idade corrigida, hein? Gente, mas olha... E o coração da médica, então... Quanto menor o bebê... E assim, eles atingem os marcos, né, do desenvolvimento nas idades corrigidas. Quando eles alcançam, se igualam a idade corrigida com a cronológica, a gente faz festa. Sim, a gente comemora, a gente celebra. Eu ia até perguntar uma coisa para você, Amanda. Você acha que depois que você passou, porque a gente sempre brinca, né, Rossi, que quando você não tem filho, cara, a vida é outra, né? No Hospital do Câncer de Goiás, todas as crianças que tinham câncer lá, eu ia ver, eu operava sem problema. Primeira vez que eu voltei para cá, para Manaus, que eu tive que operar uma criança que teve, infelizmente, era um câncer no olho, que não teve resultado com o tratamento, que tinha que tirar o olho. Cara, isso doeu, porque de noite eu dormia, olhava pro meu filho e falava assim, podia ser ele. Certo. Quando você passou por tudo isso, então você já trabalhando nessa área, tem 2 filhos prematuros, isso te fez olhar diferente depois de todo aquele trabalho? Porque eu imagino que, assim, na teoria é bonito quando você tem o seu filho e que precisa de toda essa readequação. Mudou a sua visão da vida? Muda muito. Muda muito. Até o acolher, eu acho que fica diferente. Né? O acolher, os colocar no lugar do outro, muda muito, Jefferson. Muito. Assim, é diferente, né? Porque eu sei a dor do outro. Tem um filme muito antigo, quando eu entrei na faculdade de medicina, meu pai me colocou para assistir. Um cirurgião que adoece e tem câncer. Ele sempre dizia, todo aluno de medicina um dia tem que ser paciente. Porque a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro sempre. E quando a gente vive, é diferente. Você contou a sua história, nós passamos em casa. Meu marido é cirurgião, seu amigo, meu sócio de vida e de trabalho. Thiago, depois dos meninos, parou de operar a criança. Ele chegou em casa do SECOM, de uma cirurgia, de um pancoche, e disse, não opero mais criança. Tamanho dos nossos filhos na época. E mexe mesmo, porque assim, só ficava pensando, e se fosse os meninos? Se fosse o Thiago e o Wilson? Muda muito. A gente trabalha muito, Muda muito. habilidades, né, na pediatria, principalmente, eu acho que... Ainda mais com os seus prematuríssimos. Com meus prematuríssimos, a gente trabalha muito a empatia. E quando a gente fala em empatia, é assim, como que eu quero ser atendido? Como que eu quero ser tratado? Então, até isso a gente trabalha na faculdade, para o aluno perguntar assim, como é que você ficou desde a última consulta que você veio aqui? Ao invés de eu virar e dizer assim, e aí, tá doente? O que está sentindo? Né? Então, como é que você ficou? Vocês ficaram bem? Né? Teve alguma novidade esse mês? Então, assim, com o prematuro, que é a nossa maior praia, né? O nosso serviço atende muito prematuro, a gente sempre se preocupa muito com o outro. Como que a família está se sentindo? Porque é uma eterna novidade, é todos os dias. Então, assim, se a gente se preocupa com um paciente doente, do que ele está sentindo, tu imagina uma mãe que tem 2 bebês, às vezes, prematuros, que ela não sabe como vai ser o dia de amanhã, se o filho dela vai andar, se ele vai estudar, se ele vai ter oportunidade na vida. Eu tenho alunos na faculdade de medicina hoje que foram prematuros do nosso ambulatório, que estão passando agora, né? E que vê como fez diferença na vida deles. Então, eu acho assim que isso tudo deixa a gente maior. Né? A gente fica assim, lógico, eu morria de medo, né, de ter filho prematuro. Então eu ficava assim, será que meus filhos vão ser prematuros quando eles nascerem? Será que eles vão ter membrana hialina? Enfim, tudo é prevenção, né? Então, assim, vamos prevenir a prematuridade. Hoje, no Brasil, em cada 100 partos, 12 são prematuros. É um índice muito alto. A gente aumentou a prematuridade
na pandemia. Demais. Então, como aumentou a prematuridade, aumenta o risco, porque prematuro fica mais doente. Prematuro é fator de risco para ficar doente. Então, a gente precisa garantir que esses bebês sejam acompanhados, recebam as vacinas e recebam uma alimentação saudável, né? A gente trabalha muito com os 1000 dias, Sim. que eles comam bem, além das vacinas. Olha, uma coisa que a gente estava falando até de epidemiologia, e eu queria saber, assim, recentemente, a gente, dentro ainda da minha área, o HPV foi uma vacina que ela veio, a gente começou a observar, eu acho que, se eu não me engano, a Inglaterra foi o primeiro que trabalhou muito forte. Trabalhou menina, depois ele entendeu que ele tinha que bloquear com o menino também. E imagina que, assim, aqui no Amazonas, a gente tem, em todo o mundo e todo o Brasil, você tem o câncer de mama como primeiro na mulher e segundo, câncer de colo de útero. Só que no Amazonas, É o na inverso. Amazônia, é o inverso. Ao invés. E aí a gente vê, são vários fatores, o início mais precoce de relação, um número de parceiro maior. Mas onde é que eu Dificuldade quero de chegar? diagnóstico do nosso Diagnóstico é interior. Nós diferente. temos que lembrar que nós moramos num estado gigantesco. O A- interior, né, não Exatamente. consegue ter um diagnóstico Não, e as precoce. pessoas não entendem que, às vezes, o interior, a pessoa lá da cabeça do cachorro precisa de 12 dias de barco para chegar em Manaus, né? Então não é. O pessoal, às vezes. Mas vacina chega lá. Não. Não chega, vacina chega, sabia? Nem te conto Olha que como é chega. bonito. A história do Brasil, Jeff, é linda da vacinação. Não tem como não se encantar, não tem como não se apaixonar. E hoje a gente fica triste um pouco pelo que o Brasil vem passando de cobertura vacinal. Mas assim, o HPV, você puxou, é uma vacina que você imaginou em algum dia pensar que ia ter uma vacina para prevenir câncer? E aí vai chegar nesse momento que eu ia resumir. A gente tem a Austrália prevendo mais uns 10 ou 15 anos de não ter mais câncer de colo de útero. Olha só, a gente está falando da Amazônia que a gente em primeiro lugar, e aí a gente vê um outro país que começou a vacinar todo mundo para dizer assim, olha, a previsão de que daqui a 10 anos a gente não tenha mais. Então, olha o impacto que a gente tem para uma doença, a gente conseguir tirar essa doença que a gente está vendo aí e simplesmente a gente eliminar. Só que meu contraponto com vocês, e a poliomielite? O que a gente está vendo? Porque assim, eu estou falando que a gente está tentando um rumo, e aí a gente vê explodir em Nova York, a gente vê fechando o condado. O que aconteceu? Qual foi o erro da mão aí? O que foi exatamente aquele... Olha, você está falando dois problemas diferentes, tá? Então, o HPV é uma vacina que previne uma doença que não é infecto-contagiosa, Sim. teoricamente falando, né? Tem a predisposição, é um vírus, mas enfim. A nossa idade de vacinação, a faixa etária é uma faixa etária maior, não é criança, Sim, então não é não aquela- são os pais que decidem a vacina, muitas vezes é o próprio adolescente, o adolescente tem uma outra visão, então eu não posso chegar e dizer simplesmente para o adolescente, ó, essa vacina previne câncer, você pode morrer de câncer, enfim, é uma outra abordagem, Já a vacina, quando, eu costumo dizer assim, quando a responsabilidade de proteção são os pais, quando é um bebê no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, a nossa abordagem precisa ser diferente. Para a gente ter uma cobertura vacinal boa, que diga assim, que vai diminuir aquela doença, eu tenho que ter 95% de cobertura. E, assim, a gente já chegou nesses números, tá? A gente já chegou, o nosso PNI é tão bom que já chegou. E aí, assim, só para quem vai estar nos ouvindo entender o que... estão falando de cobertura vacinal de manhã, de tarde e de noite ultimamente. Cobertura vacinal de pólio, cobertura vacinal de sarampo. O que é tal da cobertura vacinal? Como a Rosa falou, a cobertura vacinal não é um número de achismo Mágico. cabalístico. Não é. Existe ali um estudo estatístico epidemiológico do que eu preciso atingir de pessoas vacinadas para proteger aquele que não pode se vacinar. O que não se vacinou. Não se vacinou. Vamos lá. Sarampo. Que nós, em 1980, tivemos esse país devastado com sarampo. Eu tive sarampo em 1980, não era mais, né? Mas começam os dias D de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Foi dali para frente o sarampo sumindo do Brasil.
Sim. Nós conseguimos eliminar essa doença que matava, que assolava, que impedia a criança de estudar, que impedia aquela criança que só conseguia comer na escola se alimentar e crescer saudável por conta da alimentação. Porque nós chegamos a 95% de taxa de cobertura vacinal. Ou seja, eu tinha a população alvo, 95% dela vacinada. Ah, mas 90 não dá? Vamos fazer uma conta básica de matemática? Não, não dá. Porque o problema da cobertura vacinal no Brasil, ele não é de hoje, não é do ano passado ou retrasado. Ele vem piorando desde 2015. Então, vamos contar. Supostamente, 500 mil nascidos que precisam ser o alvo da vacinação em um ano. Se eu vacino 90%, eu deixo 50 mil não vacinados. E se isso se repete anualmente, a cada 7 anos, são 350 mil crianças não vacinadas. São 350 mil, são 350 mil suscetíveis De poder ter. por uma doença que um contaminado contamina de 13 a 20. Você imagina? Como é que tem esse furo desse bloqueio? Porque, vamos lá, você tá me falando já que a gente chegou em 95%, todo mundo bater palma. Daqui a pouco o pessoal começou a dormir ali no ponto. E aí a gente viu, principalmente aqui em Manaus, às vezes, as entradas de alguns casos. A Rossi tinha falado anteriormente o caso lá no... Foi você que falou em Alquiraz, que chega alguém... Como é que tem esses furos bloqueios? São as pessoas que vêm de fora? São cepas diferentes? Como é que acontece? A gente vive num mundo globalizado. A gripe espanhola demorou para chegar no Brasil 4, 5 meses. Covid chegou rápido. O sarampo rapidamente chegou. A culpa não é do imigrante que Sim. vem doente. A culpa é nossa que deixou a porta aberta. Eu digo sempre, você mora num local perigoso e deixa a porta, a janela da sua casa. Ah, voou, sumiu. Mas, poxa, sabia que ele era perigoso, por que não trancou? Nós tínhamos que ter 95% de cobertura vacinal em 2018 e nós não tínhamos. Nós tínhamos 77% de cobertura vacinal para sarampo. Que a vacina do sarampo é sarampo, cachumba e rubéola. A tríplice viral ou tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Então, nós estávamos totalmente expostos. E isso vinha, como eu disse antes, desde 2015, acumulando. Acumulando. E a gente correndo risco. E a gente correndo apostando risco naquilo. Chegou o sarampo em 18. Fez o estrago que fez. Lá em 2015, esse sarampo veio aqui pela Venezuela, por Boa Vista, aqui no Amazonas. Em 2015, entrou um turista europeu lá no Ceará doente. Não aconteceu isso. Porque eles tinham 97% de cobertura vacinal. Faz uma vacinação. Então, rápido, se contém. É uma contenção, é um bloqueio. É a famosa proteção de rebanho. A gente tem proteção de rebanho com essas vacinas. Então, assim, ficamos expostos. E estamos, Jeff, expostos para pólio. Atualmente, Expostos para a pólio. nossa cobertura vacinal caiu drasticamente. E é uma coisa tão simples. É uma coisa tão simples, né? E Polio? ninguém imagina que pode acontecer com você. Porque a pólio, ela até se inicia como um quadro gripal, né? Mas ela, em alguns pacientes que podem ser as crianças mesmo, né? 5 a 10% 5 a 10% vão evoluir para paralisia flácida. E 3% vão a óbito, né? vão morrer. Eu queria aproveitar quem está nos assistindo que o nosso patrocínio aqui é da Vacinar, vocês entenderem muito bem que existem as vacinas que você pode dar nos seus filhos, que estão disponíveis, mas existe um olhar melhor que a gente pode dar, que é, vamos dizer, quando a gente fala sobre HPV, quando a gente fala sobre aquelas vacinas que não estão no calendário vacinal comum das pessoas, e eu acho que assim, na realidade é um ato de amor, né? Você vacinar, Com prevenir... você e com o outro. Exatamente. Pense sempre nisso. Pense no idoso da sua casa, naquela criança que não pode receber vacina.
Sim, e você fazer esse bloqueio, às vezes na sua família, às vezes quando alguém não pode. Achei tão legal. Quando você falou Cocum, a gente já tá ficando um pouquinho mais assim, né? Eu lembrei do filme do Do Cocum, filme. né? Mas Ele quer dedurar a exatamente. nossa idade, Não, a mas gente não vai revelar. fica Não, não, aqui a gente ele não quer, revela a ele tá idade, tentando. por favor. A tia Roça, né? Então a gente Obrigada, segue. obrigada. Mas e voltando para poliomielite, o que foi que aconteceu lá nos Estados Unidos? O que aconteceu no mundo? No mundo. Sim. No mundo. Na verdade, a gente tem 2 países, né, que a polio ainda é endêmica, perdão. Endêmica, que é o Afeganistão e o Paquistão. Então, se eu tenho uma doença de fácil transmissibilidade, endêmica, Veículo, água, solo contaminado, água contaminada, falta de água potável, falta de saneamento básico, eu preciso manter a cobertura vacinal alta, porque não é que a doença deixou de existir lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que nós podemos nos sentir seguros. Esse boom do Brasil na década de 80, que veio a minha infância, a minha juventude, que cresci com Zé Gotinha, nos deu essa segurança. Mas não é porque nós não estamos vendo a polio aqui dentro do nosso país que nós estamos seguros, que ela não existe, exatamente. Ela existe. Ela existe. E aí, as pessoas viajam, as pessoas se translocam, o mundo é rápido, globalizado. Hoje você está num continente, amanhã você está em outro continente, né? As coberturas vacinais estão baixas, não só no Brasil. Isso não é uma peculiaridade nossa. Na verdade, o Brasil sempre teve as melhores coberturas vacinais, porque nós precisamos diminuir o número de pessoas, de crianças e adultos que internam. Porque nós não temos condições de tratar infraestrutura. Vimos agora. Nós não temos como tratar. A OMS estima, Jeff, que diariamente as vacinas fazem uma economia de 250 milhões. Diariamente. 4 vidas são salvas por minuto. 3 milhões de vidas chegam a ser salvas. E já tem um estudo que poderia ser maior se nós não tivéssemos hoje a hesitação que está colocando aí o risco da polio voltar no Brasil. Antes de falar da hesitação, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ross, no seu consultório, pós-pandemia, e aí eu vou fazer uma meia-culpa porque, assim, eu demorei também, tá? Bagunçou tudo. Calendário vacinal, da molecada, porque lá em casa eu já vou fazer minha meia-culpa. Você estava tão focado em uma doença que a gente pegou e aí deu vergonha quando a gente foi na pediatra dos meninos. Tomou um puxão de orelha e falou, ó, olha isso aqui. Olha aqui. Isso aconteceu em todas as famílias, talvez não só no Brasil, não foi só no meu consultório. Sim. E assim, eu acho que já trazendo um pouco de responsabilidade para a área médica, que o pessoal que estiver ouvindo a gente, né? É função do médico, do pediatra ou do clínico que atende um paciente conferir calendário vacinal. Então, aquela cadernetinha de saúde da criança, que até está em falta, mas existe ainda um cartãozinho de saúde, ele tem que ser apresentado. Ele não está sendo fabricado. Sim. Mas ele tem que ser apresentado em todas as consultas, e o médico tem que conferir em todas as consultas, e essa hesitação vacinal, ela tem que partir do paciente, não do médico. Porque muitas vezes o médico esquece de conferir. E aí o que aconteceu? Muitas vacinas, até nas campanhas nacionais de vacinação, por exemplo, a campanha nacional de vacinação da gripe, que a gente já está tendo desde o mês de abril no Brasil, tem gente hoje que diz assim, eu não dei vacina esse ano, não deu para eu dar, eu tinha tomado ano passado. Então, o médico, ele tem a obrigação de despertar no paciente a necessidade das vacinas, e principalmente quando se trata de criança. Então, tem que fazer parte da prescrição médica, assim como a gente coloca na prescrição médica a alimentação que a criança tem que comer, a prevenção de acidentes. Olha, esse teu bebê está rolando, ele pode cair da cama. Olha, o teu bebê está na idade de tomar o bloqueio do sarampo, a vacina contra a gripe, a vacina contra a catapora. Olha, você atrasou a vacina da meningite. Então, o médico, ele precisa trabalhar com diagnósticos, tá? Então, os pacientes que
porventura assistirem o nosso podcast, vão lembrar de mim o tempo inteiro. Porque, inclusive, no prontuário do paciente, eu tenho escrito as vacinas atrasadas. Isso faz parte da anamnese do médico. Sim. Ver as vacinas atrasadas. E, às vezes, quando chega um paciente, assim, lá na emergência, a Amanda sabe disso, porque é um dos maiores medos da minha vida. Eu tenho de passar uma criança por mim com meningite, sei lá, Sim. e chegar numa emergência, ou ficar grave ou morrer. Mas chegou um paciente na emergência com meningite bacteriana e ser meningite meningocócica, existe vacina para isso. E alguém que está lá na emergência diz, deixa eu olhar o seu calendário de vacina. Ué, você não fez a vacina contra a meningite meningocócica? Aí o paciente, a primeira coisa que ele vai dizer, o meu médico nunca me falou que existia essa vacina. Gente, o pediatra, ele faz parte da vida da família. E ele divide responsabilidade. Então, não é somente a prescrição de medicamento que faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que prescrever saúde. Mas olha aqui, eu já tive uma ideia. Não sei se um app, tá? Olha, vamos lá. A ideia é para vacinar, tá? Não sei se é um app. Mas eu acho que é interessante, assim. Eu vou falar até como pai, tá? Olha, eu sou médico e pai. A dificuldade, às vezes, de você visualizar o que está faltando ali. Será que não está na hora da gente ter alguma coisa onde fique mais fácil? O cartão é difícil de entender. Demais. Até para o pai Eu sou que médico, é médico, poxa. não entende. E uma Eu coisa, olho e falo para minha esposa, eu falo assim, o que está eu vou faltando te ali? contar. Sabe o cartão das crianças, das Sim. tuas crianças, que você vê sempre algo de lápis? Sim. Aquilo é obrigatório, chama aprazamento. Toda vez que alguém, né, se for vacinar o filho e não aprazarem de lápis a próxima vacina, está errado. Justamente por isso que aquilo é difícil de entender. Então a gente tenta facilitar para o pai daquela forma. A minha pergunta, assim, isso aqui fica para depois, tá? Mas exatamente assim. Chega conta para mim em casa, se eu não pagar, vai para subjúdice. Por que não chega uma mensagem? Eu acho que até o cachorrinho chega, os clientes da vacina recebem. As clínicas veterinárias mandam mensagem para os donos dos pets, lembrando, olha, seu pet está em atraso, a vacina tal. É verdade. Você tem toda a razão. Nós temos um SUS maravilhoso. A gente está caminhando para o digital? Para o digital, o cartão digital. E esse cartão digital vai ter um aplicativo. E esse aplicativo ele vai te chamar a mensagem quando precisar fazer a vacina do seu filho. Na verdade, há alguns anos, todo serviço de vacinação é obrigado a lançar as vacinas que faz na sua sala de vacina, seja ele público ou privado, no sistema, no SI-PNI. Sim. Se você entrar com cartão do SUS ou nome da mãe no SI-PNI, as vacinas que foram feitas no público ou no privado de uns anos para cá estão lá. Legal. Porque ocorre das pessoas perderem o cartão de vacinas. E eu digo, olha só, eu fui. A gente tava... Só que isso coisa, não é a perda acessível do cartão de vacina ainda não pode ser um determinante para esse menino não ter vacina nenhuma. Ele tem vacina, ele fez em algum lugar. Eu vou fazer dois contrapontos aqui para vocês. Primeiro, olha como é que foi legal. Eu fui levar meu filho. Ela falou que o filho dela é um palmeirense e um flamenguista. Palmeirense, a gente vai assistir o jogo do Palmeiras em São Paulo. Entra lá no Allianz Parque. Carteira. Tão legal você pegar no seu celular, tá aqui, ó. Exatamente. Fácil. E aí, qual é o contraponto? Em hospitais, eu como cirurgião, em hospitais eles começaram a pedir de novo o recadastramento, pediram a carteira de vacinação. Não tinha. O que aconteceu? Tudo aquilo que eu já tinha feito... Se perdeu. Eu tive que fazer tudo de novo. Um aqui, um tá no bumbum, não sei, e só sentava de lado porque eu não conseguia. Porque a gente parte da máxima que não tem comprovação, é não vacinado. Mas é isso que eu tô dizendo. Mas as crianças, as crianças menores já estão lá no SI-PNI. Graças a Deus não vão sofrer. Tem que lançar, tem que lançar. Justamente para quando este cartão estiver disponível para a população, eles terem acesso. Mas primeiro a gente tem que testar o programa internamente. E assim, quando você lança, você tem controle de lote, de validade. Sim,
Gente, isso é muito importante, Muito. sabe? Porque, assim, vai que você identifica alguma criança que desenvolveu uma forma grave de uma doença com aquele lote. É bom você fazer uma busca ativa. Sim. Então, assim, lógico que o serviço de saúde pública é um serviço que precisa realmente ser ampliado, né? E a tecnologia eu vejo, e vou comparar mais uma vez, quando eu estive no Canadá, você entrava no prontuário do paciente, Digital. eu estava Você no tinha hospital, olha, um hospital terciário, que era para câncer de cabeça e pescoço, mas eu tinha acesso ao exame do médico da família, do ultrassom que ele fez lá no É o início, da prontuário punção. eletrônico. Exatamente, e não tinha essa perda, não era um prontuário do hospital, era o É o prontuário que eu prontuário pegava o númerozinho do que seria o CPF do paciente, eu tinha acesso da vida dele toda, e eu acho que isso daí tem que, a gente tem que trabalhar para isso, né? Isso para vacinação, isso para prontuário digital, porque é muito mais fácil você ter acesso Sim, à vida do paciente, você até numa hora de decisão e definição de algum diagnóstico, de algum tratamento, você ter esses dados na sua mão é importantíssimo. Meninas, de onde que começou o medo e a hesitação que a gente começou a ver sobre as vacinas? Alguém pode me dar um ponto histórico, por favor? na verdade, a hesitação é uma palavra de agora, desse Aham. momento, né? Porque ela é tão intensa, tão expressiva no mundo todo, que a OMS caracterizou a hesitação vacinal. É justamente aquele pai que não é o pai que a criança entrou na creche, está adoecendo, 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 e ele atrasa um pouquinho ali uma vacina. Não é Sim. esse pai. É aquele pai que, por algum motivo, diz assim: ah, mas será que eu preciso vacinar? Eu vi na internet que Essa vacina essa dá vacina dá autismo. autismo. Eu vi que tem mercúrio. Eu vi que tem. Não, a amiguinha tomou a vacina de gripe e ficou gripada. Então, assim, são as fake news. Existem as fake news ao redor da vacina. E hoje é tudo muito rápido. Porque olha aqui, eu tô com o meu em cima aqui, deixa eu mostrar ali, o seu ali. Hoje é muito rápido. Para você distribuir uma informação errada, é um rastilho de pólvora. Uhum. Só que, assim, o medo da vacina é desde sempre. Sim. Sempre houve. Lá com a introdução da vacina de varíola, século XX, houve uma hesitação vacinal horrorosa. Se forem dar um Google enquanto estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, medo da vacina, fake news, tá lá. Vai. Eram cartoons, porque naquela época Sim. era assim, a vacina veio lá da experiência do Jenner com a vaquinha, tarará, tarará. Foi testado em vaca, em né? animal, e a gente Veio vai fazer lá, na né, gente, escarificou olha. da vaca ali. É. Então, assim, eles desenhavam os cartoons das pessoas de chifre, de rabo de vaca. Se você tomar essa vacina da vaca, você vai nascer chifre. Isso é secular. Aham. Só que ficava restrita uma população aqui e ali, porque a comunicação era diferente. Hoje a comunicação é muito rápida. E, infelizmente, é muito grande o número de pessoas que acabam seguindo essas fake news. Então, assim, nós temos uma gama, eu digo que é multifatorial hoje a hesitação vacinal. Não, se ela é multifatorial, ela não tem um motivo, não é só assim, fake e news. hoje não é só uma população que não tem um conhecimento, tá? Assim, pessoas que Sim, a gente tem efeitos das fake news, assim, Aham. efeitos que nos dão muito mais trabalho do que as fake news. Por quê? Porque a gente tem o efeito de Dunning-Kruger, que você ouve, assim, no meio de 10 profissionais de saúde, 9 falando sobre as fake news, e você é o único que não acredita na fake news, e você tem evidência científica, você lê os trabalhos, e aquelas pessoas falando aquilo vai te consumindo, que tu chega a se questionar se tudo está errado. Eu digo, cara, se todo mundo diz, porque é assim, Sim. as mentiras, quando elas são repetidas várias vezes, na pesquisa a gente Elas vê viram isso. Viram Elas verdade. viram verdade. Viram verdade. E agora, isso está a questão um problema sério. é que quando eu falo disso e vou fazer uma fofoca de alguém, é que fulano é gordo, mas tu olha assim, ela tá gorda. Aí outro diz, ela tá gorda, pô, mas eu tô vendo que ela é magra. Não vai mudar a vida dela, porque ela é magra. Agora, na hora que um fala assim, não, essa vacina eu não vou fazer. Na hora, nós temos um trabalho recente da psicologia que mostra assim, se os pais chegam com o médico, os pais estão
hesitando em dar a vacina. Eles não têm certeza se eu quero dar essa vacina. E se o médico pega, se o paciente pega, por exemplo, uma tia Rosa e diz assim, olha, deixa eu lhe falar uma coisa, eu tomei 4 doses da vacina, o senhor tomou 4 doses, a sua mulher 4 doses, seu filho nenhuma. Se o seu filho tomar vacina, se o seu filho entrar em contato com o vírus aqui, eu estou meio protegido, o senhor está protegido, sua mulher, mas o seu filho não. Então, a gente tenta conscientizar as famílias. Então, se eu tenho um casal que está hesitando em dar a vacina, ele pega um profissional que esclarece para ele, ele tem a chance 90% de fazer a vacina. Se ocorre o contrário, ou seja, a família está lá com, não, eu estava esperando essa vacina, agora liberaram uma vacina, eu quero fazer essa vacina, está dentro da vacina da polio, teve paralisia não sei aonde, uma criança que tomou, mas já, olha, já tem a vacina aqui, eu quero fazer. Aí ele chega com o médico e diz assim, doutor, está fazendo a campanha da polio, eu preciso fazer essa vacina. E a gente sabe que a campanha é uma campanha que tem um efeito coletivo. Sim. A criança, às vezes, está toda bonitinha, mas ela está na campanha, está na faixa etária, ela tem que fazer. E aí, se o pai chega lá e o profissional diz, não, ela já tomou essa vacina, não precisa não. Eles não fazem. Então, eles estavam, se os pacientes estiverem super conscientes e o médico desprestigiar a informação deles, eles não fazem. Então, nosso poder de profissional de saúde é muito grande. E a gente tem que trabalhar a emoção com conhecimento. Porque se eu trabalhar só a emoção, a gente não vai ter resultado. E interessante vocês falarem, você sabe que quando eu vim com o projeto do Jeff Podcast, eu tinha lido um artigo recentemente que ele falava a Sociedade Americana, a Sociedade Médica Americana, falando exatamente isso. Eu vi durante os anos, né, na minha área de oncologia, aparecer babosa, noni, várias medicações, teve uma fosfoetalonamida, alguma coisa assim. E quando a pessoa fala que, olha, isso aqui cura o câncer. E essa fake news, ela vem, mas ela vem com uma força porque as pessoas querem acreditar. E aí o que acontece? Nesse artigo ele falava assim, que era a hora de profissionais de saúde trazerem com qualidade e credibilidade, que é isso que eu trouxe vocês aqui. Eu não trouxe qualquer um. Eu trouxe uma representante da Sociedade Brasileira de Imunização e eu trouxe uma representante da Sociedade de Pediatria Brasileira, para vocês terem peso, porque uma coisa é eu trazer 2 amigos aqui para bater um papo e outra coisa é dizer assim, não, tem pessoas de peso que vão falar aqui com qualidade e credibilidade. E esse é o grande cerne. Eu acho que a gente tem que começar a entender, porque os nossos moleques estão aqui. Se eu falar para vocês que quando a primeira vez que eu entrei na rede amazônica foi para fazer campanha para vacinação de HPV, que já estava acabando a validade já ia expirar, tinha muita vacina e eles trouxeram para a gente conseguir, levaram para a TV para a gente conseguir vacinar. E eu e a Mônica Bandeira, a gente estava falando, mas eram 2 médicos. Imagina, vacina dentro de um refrigerador próprio para vacina, que é de graça, que protege contra um câncer e a vacina vai passar do prazo de validade porque as pessoas não estão indo. E foi exatamente um movimento gerado com fake news em cima da vacinação de HPV. Não, e vinha a parte religiosa de dizer, poxa, vai vacinar e minha filha agora vacina para ela poder ser liberada para o sexo. Eu falei, poxa, quantas vacinas a gente só... Eu tenho, toda vez que fala da tuberculose, eu lembro que eu tenho 2 marcas aqui de pistola. Eu não sei porque eu tenho 2, todo mundo só tem uma. Mas vocês entendem que, assim, tudo mudou tanto que eu consigo... Quando a gente foi para essa parte da rede amazônica, existiam vários influencers, até então eu não sabia o que era influencer. E aí a gente viu que o seguinte, eram os meninos que era da idade, que falava para essa molecada, que mesmo a gente estando numa rede amazônica, que é uma afiliada da Globo, que podia passar no Jornal Nacional e na novela das 9, e a molecada não assiste mais a novela das 9 nem o Jornal Nacional. Então teve que ter influência para eles botarem aqui e a gente conseguiu. Olha que coisa louca. A gente consegue chegar nessa molecada. Então, assim, a gente conseguir fazer um podcast, a gente conseguir ir para as nossas mídias sociais para falar sobre saúde, isso é super importante. E é o que a gente precisa com vacinação na atualidade. A
Jeff, porque assim, a gente conversou um pouquinho antes de sentar, a gente tem que falar de cobertura, porque é a nossa preocupação, Sim. é o nosso pavor diário. Você imagina que eu trabalho com vacina há mais de 20 anos. Antes de eu ser médica, eu já estava dentro da vacinar. Então, na gestão, eu imaginar agora a poliomielite reintroduzida no meu país é de entristecer. É de Você vê entristecer. uma criança, né, paralisada. São pais jovens que não viveram, não têm essa vivência da dor, da doença. Eu vivi muito a meningite por conta do meu meio familiar. Sim, Então, assim, tem um pavor da meningite, né? Mas eu tenho um pavor da polio reintroduzir, das sequelas. Nenhum pai, como a Rossi disse, quer ver um filho doente. E nenhum pai quer ver um filho com uma sequela de paralisia pro resto da vida. E Talvez as pessoas que tenham menos de 60 anos nunca tenham visto uma poliomielite, nunca tenha visto uma pessoa com sequela de poliomielite que hoje quem conseguiu sobreviver teve que fazer várias cirurgias para poder ser produtivo para a sociedade. Mas se a gente for olhar um pouquinho nos países em que a polio ainda é endêmica, né? A gente vai ver muita criança com paralisia infantil. E assim, gente, essas doenças infecciosas, elas não escolhem cor, raça, nível socioeconômico, social, nada. A gente já teve essa prova aí nos últimos 3 anos. Então, essas doenças chegam e chegam. Está lá nos Estados Unidos, Ela tá isolado o vírus na água. Na água, nos né? esgotos Nos de Nova York. esgotos de Nova York. Ok, é uma mega metrópole, mas é os Estados Unidos. Então, para chegar aqui, nós vivemos num estado banhado de água. Com cobertura vacinal, após uma campanha de vacinação que não chega a 70%, a 80%, a polio vai chegar. Então, assim, É só questão de tempo. é muito mais... Infelizmente. Infelizmente. E assim, se tem que ficar um recado maior para as pessoas, é isso, sabe? Que vacina salva, né? Vacina, ela dá à criança e ao adulto a oportunidade de continuar estudando, continuar trabalhando, continuar sendo produtivo, contribuir para uma sociedade melhor, né? E que as pessoas que estão envolvidas, as partes envolvidas, precisam reconhecer a sua importância dentro do contexto. O bebê não vai sozinho tomar vacina. A mãe tem que levar. Então, que procure assistência adequada E falar nesse da momento. segurança. Nenhuma vacina chega da noite para o dia. Se não fizeram ali no fundo de quintal, Não, né? Olha, pelo amor eu de acho que esse Deus, de negócio é jeito legal nenhum. aqui. As pessoas não entendem quantas fases até elas chegarem. Até chegar, a gente fica aqui sonhando com uma vacina que tá, né? Tem vacina para vir aí, ano que vem tem novidade, ano que vem tem novidade. Tem então, coisa assim, boa e chegando. demora, a gente vai ficando ansioso, né, com aquilo, mas tem etapas para serem cumpridas. Então, assim, as vacinas são seguras, sim. E qualquer risco que possa ter de um evento possivelmente relacionado à vacinação, eles são infinitamente menores do que o risco da doença. Meninas, vamos lá. A gente já passou de 1 hora do nosso podcast. Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast vacinar parte 2. E aí a gente vai trazer, de repente, as novidades, o que tiver a mais. Mas assim, eu queria agradecer mais uma vez vocês. Eu queria que vocês deixassem o recado final. Eu acho que vocês que estão na linha de frente, a Rossi, desde do prematuro, que é a grande paixão dela, desde a época que eu conheci como tia Rossi na faculdade. E você, Amanda. Rossi, por favor, deixe as suas considerações. As minhas considerações finais. Então, nós somos gestores da nossa saúde, da nossa vida, né? A gente tem profissionais disponíveis para nos ajudar, os profissionais que estão nas unidades básicas de saúde, nas clínicas, nos hospitais, mas os principais gestores somos nós mesmos. E lembrar que as crianças dependem de nós, em tudo, né? Então, nós precisamos nos manter saudáveis. Então, quando a gente tem filho, a gente tem uma outra preocupação, que a gente tem que ficar saudável. Então, existem vacinas para adultos que devem ser realizadas, independente do adulto ser doente ou não. E vamos vacinar nossas crianças, porque as crianças são o nosso futuro. E
Mais uma vez, pessoal, procurem a orientação adequada. Isso vai fazer diferença. Amanda. Primeiro, agradecer você e dizer que cheguei, estarei aqui. E agradecer a Ross, que hoje de manhã já teve uma manhã bem atribulada, também contribuindo, né, para a nossa sociedade. E, Jeff, o que eu mais quero deixar hoje aqui nessa primeira vinda, que você já abriu as portas do seu podcast para gente, né, para vacinar, para a saúde, para a prevenção, é justamente, é quase um apelo, eu acho, é quase um apelo para que toda mãe, todo pai, às vezes é uma avó que está com aquela criança, pega lá a caderneta de vacinação, dá uma olhada, você não Hoje, vai... né? Agora, para esse podcast agora. Dá um pause Dá um e vai lá, pause, procura. vai lá. Tem coisa de lápis anotada e se passou daquela data, corre para vacinar. Ou não está entendendo nada, manda uma foto lá na clínica, a gente faz assim agora, manda uma foto no WhatsApp. E as meninas vão e dizem tudinho. Porque assim, o paciente, inclusive, que está todo mês lá no consultório e que o pediatra, esse pediatra do estudo que a Rosa colocou lá do CDC, que ele afirma, 80% dele vai vacinar. Se o pediatra não afirma, ele não vacina. Mesmo ele acreditando, ele tem chance de 60% de furar. E se ele nega e o paciente nega, só 4% vão atrás. Porque um avô pegou, levou, vacinou. Então, o que eu quero é que peguem essas cadernetas de vacinação, procurem. Porque a gente só vai conseguir impedir da polio reintroduzir. E da gente conseguir diminuir, porque a gente ainda tem sarampo circulante no Brasil, tá, Sim. Jeff? Ainda temos sarampo aqui no Amapá acontecendo, vizinho. Nós só vamos mudar essa realidade aumentando a cobertura vacinal. Nossa, e rede social, se as pessoas querem te encontrar. Pessoal. Instagram, vamos lá. Não, então, eu tô no Instagram, no @dicas de pediatria, né? Legal. É um Olha, perfil... você viu, olha, É tu tá mais nova e ela que tá arrebentando. Dicas de pediatria, tá? Dicas de pediatria, né? É um perfil bem fácil de entender, porque eu acho que hoje a rede social, ela não pode ser muito complicada, né? Porque ela tem um alcance muito grande para criança, para adultos, para homens, para mulheres, para famílias. E lá, assim, se tem uma novidade que saiu, um caso de sarampo surgiu, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O caso de tia Rosa polio lá no coloca. Pará. O caso de polio Né, no Pará. o que Porque, era assim, aquilo que disseram que tinha? O que era aquilo? Era polio, eu era acho polio, que eu fui era uma das vacinal. primeiras. Então, assim, porque a gente ainda Os tem primeiros essa situação com polio, perfil né? que postou, disse, gente, calma, essa criança era uma criança de 3 anos de idade que não tinha tomado vacina nenhuma antes, e hoje as vacinas iniciais devem ser inativadas, e essa criança tomou o vírus vivo, tomou a polio oral e teve a paralisia flácida, mas ficou bem, foi embora para casa. Mas, enfim, gente, é um desespero muito grande. Inclusive, algumas fake news mesmo a gente acaba esclarecendo lá no nosso perfil do Instagram. Então, manda um direct, tá? Dúvida, manda direct. Pode mandar o direct que eu respondo. Amanda, profissional. @vacinar Manaus. Aham. Cheio de dicas, orientação por idade. A gente acompanha o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, que corre junto com o da de pediatria. Então, lá encontram direitinho. E em cima, se clicar lá, joga para o WhatsApp da clínica também. Nosso também. @dica de pediatria, o link vai direto para o WhatsApp da clínica. Se tiver com vergonha, é só tirar uma foto e mandar lá no direct. Vocês respondem o que tá faltando no meu filho? Sim, super. Não, porque eu não falo nem pra mãe, eu só tiro, mando lá. Na hora. Tira foto do cartão. Porque assim, tem que, como você disse, meus filhos têm uma miscelânea de vacina, privado e público, como muitos têm. E pela idade dos teus, eles não estão com todas as vacinas do público no SIPNI, que eu conheço eles. Então... A puxada de orelha, vamos lá. Ao vivo, então, por exemplo, não tem como a gente saber o que ele vacinou fora da vacinar. Então, nós precisamos da foto daquele cartão. Pra gente saber. Diariamente, são dezenas de fotos de cartão lá, e as meninas orientam, e ainda orientam assim, vamos começar por aqui, quando está atrasado, por conta da epidemiologia das doenças correntes. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Né? Corre agora logo para fazer isso aqui. Gripe, já garanto. A Rosa falou, tem gente que não vacinou gripe. Nós estamos entrando no inverno amazônico. Não tem mais a da campanha. Mas a clínica corre até o momento da validade da vacina. Sim. Como que nós vamos entrar no inverno amazônico
Ano passado, essa época, nós tivemos um surto de H3N2. Foi. Nem Foi fala. cruel. A gente já não Cruel. sabia se era Estados Unidos está H3. vivendo uma triplidemia. Não Tripledemia. fiz, é quase um trava-língua. É. Influenza, Covid E vírus sincicial respiratório, que é o pavor dos Que prematuros. é o nosso medo. Você imagina? Para chegar aqui é rápido. Sim. Então, Rapidinho. gente, Nós estamos mais vamos perto vacinar. de lá do que do resto do Brasil. Então, você que está com atrasado, tem dúvida, tira a foto, manda pro Só direct lá da Pra Vacinar. Se tiver alguma dúvida a mais sobre esse assunto, joga para a Roça também que ela responde. Jeff Podcast, você tem o Instagram, o meu pessoal é @Dr. Jefferson Medeiros, o @Jeff Podcast também. No nosso YouTube, você que está assistindo, compartilha, manda para todo mundo que tem filho. Pode ser sua prima, sua sobrinha. Quem tiver filho, por favor, manda esse Instagram, ou desculpe, manda esse podcast, porque eu acho que é importante que elas tenham acesso, que elas tirem dúvidas. Eu acho que o mais importante que vocês deixaram aqui para todo mundo realmente é a credibilidade e qualidade do que vocês falaram, do que vocês passaram. E eu acho que tirou muita dúvida de muita gente. Então, beijão, até o próximo Jeff Podcast.